Fala galera, estamos aqui, mais um episódio do Fórmula Podcast. Vou apresentar meu companheiro de programa primeiro aqui, Maurício Tavares, o convidado em sua própria casa, que cede os estúdios aqui, aliás, estúdios espetaculares da Fórmula, para a gente gravar esse programa bacana. E aí, Maurício, tudo bom? Tudo bem, Vini? Obrigado aí pelo convite. Sempre a mesma coisa. Obrigado pelo convite por estar na minha própria casa. Isso aí. Hoje o dia promete, né? Show de bola. Para variar, a gente tem um convidado interessantíssimo aí, jornalista, vai nos contar um pouco da trajetória dele. E Jair Farias. Tudo bom, Jair? Como é que tá? Vinícius, saudações. Obrigado pelo convite. Maurício, também agradeço. Muito feliz de estar participando aqui. Acompanhei alguns dos outros episódios. E que é uma satisfação estar conhecendo também os estúdios aqui. E já de antemão dou meus parabéns para toda a equipe aqui, que realmente aqui tá show de bola. É uma honra estar entre os convidados aqui. Show de bola, Jair, bem-vindo. Maravilha. A gente vai conversar um pouco aí sobre comunicação e as suas ramificações profissionais, o uso, enfim, tudo mais. Mas vamos começar falando de ti um pouquinho. Primeira pergunta, assim, cara, por que comunicação? Qual é a tua memória mais antiga? Vou para comunicação. Cara, isso é uma situação familiar, digamos assim. O meu pai, nos anos 80, trabalhou em algumas agências de publicidade. Não era publicitário, mas trabalhou sempre na área administrativa de agências. Inclusive, nos anos 80, ele exerceu um cargo de gerência numa agência famosa que tinha em Porto Alegre, que era 2 Pontos, que era lá no Morro Santa Teresa. E dali, claro, a gente já começou a se ambientar. Sim. A partir dali, no início dos anos 90, ele abriu uma empresa de representação comercial. Eu tô linkando com meu pai para puxar onde eu comecei, né? Exatamente. De casa que a gente começa a ver. E aí ele representava veículos de comunicação. E aí, a empresa foi relativamente crescendo na época, ele depois começou a produzir publicações, de entidades representativas, isso ali nos anos 90. E eu, naquele período, estava no ensino médio, não sabia bem o que ia fazer da vida. Em determinado momento eu queria fazer direito, no outro história. Cara, assim, como todo e qualquer adolescente. Exatamente. Queria jogar futebol uma época, entendeu? E daí, cara, mas aí ficava naquela, sabe, de não saber bem o que fazer, mas acompanhando todo aquele processo. E aí, em dado momento ali, iniciei minha trajetória profissional ali como estagiário, trabalhei em órgãos públicos, Secretaria de Educação na época, e aí fui trabalhar na URGS, no setor de importação. Nesse meio tempo eu me formei como técnico em administração. Aí trabalhei um bom tempo na URGS ali e chegou um dado momento assim que eu queria ter minha própria empresa. Eu entendia que recém tinha casado, casei muito cedo, casei com 18 anos. Nossa. E tô com a mesma esposa hoje, eu tô com 41. Que raridade. Dando um beijo pra ela, cara. Patrícia. Meus parabéns, porque isso é um sinal de perseverança. Sim, eu casei com uma pessoa fantástica. É lutar por ele todos os dias. Verdade, a gente tá junto há muito tempo. E casei cedo, mas eu tinha aquele, digamos, um viés empreendedor. Meu pai empreendeu na época. Sim. E passou por muitos altos e baixos na empresa dele. E aí, em dado momento, eu também enxerguei esse caminho da representação de veículos de comunicação como uma possibilidade. Aí eu abri uma empresa na época. Meu pai atendia algumas entidades representativas, produzia publicações de entidades representativas que eram comercializadas. E aí ele tinha uma sócia na época. E a partir daí eu comecei a fazer a parte comercial dele, digamos assim, pela minha empresa. A venda. Exatamente, a venda de anúncios. Então, sem um estudo na área da comunicação. Sem um estudo na área, exatamente. Aí... Naquela época, quando eu comecei, a minha ideia era me formar em marketing. Tanto que eu iniciei a administração com ênfase em marketing, em paralelo a isso. Sim. E nesse meio tempo, ele tinha uma equipe lá, com uma sócia, eles produziam as publicações e eu comercializava. Eu sempre tive o viés comercial. E aí... segui por um bom tempo nisso, até que ele se separou da sócia e a gente uniu, daqui a pouco nos unimos, digamos assim, e abrimos uma empresa... Tu ocupou o lugar da sócia. Exatamente, a gente começou a produzir algumas publicações, uma independente que durou muito tempo, que foi uma na área ótica, e algumas outras entidades representativas, mas eu sempre trabalhando na parte comercial. Nós contratávamos profissionais jornalistas para produzir. Produção de conteúdo. Exatamente. Meu pai cuidava da parte administrativa, tudo. Então, entre altos e baixos, a gente continua ali. E aí, em dado momento, o tempo assim foi passando e eu parei por 2 vezes. Eu fiz a faculdade de administração com ênfase em marketing, comecei de novo, parei e eu vi que não era comigo. Principalmente porque tinha cadeira de matemática. Sim. E, cara, matemática, velho. Fuga das exatas. Cara, Eu penso num cara burro pra matemática. Sou eu. Vai, aí tranca, vai, tranca. Matemática eu rodei por média, né? Então,
Eu vou dar, cara, teve um dado momento que eu fiz a primeira prova, eu não tinha... a nota que eu tirei não era irrecuperável. Eu tinha que professor, cara, eu não vou perder o teu tempo e o meu. Que bom que tu entendeu isso, né? Foi percepção. E aí eu passei por um período de muitas indefinições, sem saber bem o que buscar, saber se daqui a pouco ia para a faculdade de jornalismo, ou se pensava alguma outra coisa. Enfim, passei por um período, digamos assim, sem indefinição. Exatamente, saber bem o que fazer, todos assim, né? Exatamente. E aí vamos lá, vamos fazer a faculdade de jornalismo. E dali eu digamos, vi que era o caminho. Te achou? Exatamente, comecei a encarei, assim, a faculdade com seriedade, assim, sabe? E tive um desempenho muito bom, né? Até minhas notas traduziram isso, né? Me formei, assim, rápido, no período de 4 anos e meio me formei, né? E ali eu vi que eu gostava mesmo, comecei a identificar outras oportunidades no jornalismo. Claro, e aí eu uni também o meu trabalho ao viés comercial, porque eu percebo que alguns jornalistas não têm esse viés comercial, digamos assim. Eu produzo, mas não vendo. Sim. Né? Tem isso, e eu trabalho com esse diferencial. Que hoje em dia é um diferencial, exatamente. As pessoas, os profissionais, independente de qual o ramo, não entendem que tu tem que vender o tempo todo. Exatamente. Não, todo mundo é vendedor, eu parto dessa. Tu tem que vender o tempo todo. Tu tá vendendo o teu serviço, tu tá vendendo, exatamente. Exato. Mas eu sou especialista em XY. Cara, vende o XY exatamente. O tempo todo. Tá vendendo pra alguém. E tu tem que vender aquilo ali, a tua especialidade, tu tem que vender, né? Eu penso exatamente dessa forma. E aí, a partir daí, me formei, né, em jornalismo, e aí comecei Mas a empresa acontecendo ainda. Sim, a empresa acontecendo, entre altos e baixos. Nós passamos por alguns períodos bem complicados, né, e nesse meio tempo meu pai ficou doente também. Então, ele teve câncer, e aí depois se recuperou, fez cirurgia, só que desde que ele teve a primeira vez câncer, e aí, cara, né, era um vai e volta, entendeu? Exatamente. Tanto que ele faleceu em 2018. E aí eu segui sozinho, entendeu? Eu continuei, né? Por um dado momento eu já tinha assumido tudo sozinho, porque os problemas de saúde dele... Já faziam ele se ausentar, então não tinha mais como, né? E aí mas foquei no trabalho para entidades representativas, eu via isso como um caminho. Não que a gente não atenda outros... um nicho a ser explorado. Exatamente, eu acho que é um nicho a ser explorado, né? Um nicho com possibilidades comerciais, né? Principalmente junto o meio sindical patronal. E aí foquei nessa área e até hoje a gente está nesse caminho, né? Eu procurei não ir para um caminho trivial, daqui a pouco eu ia trabalhar em veículo, nunca fui o que eu quis, né? Gosto bastante de futebol, mas nunca, por exemplo, me propus a trabalhar com esportivo também, porque eu até brinquei com o Maurício já uma vez, cara, eu não teria, acho que, equilíbrio emocional para trabalhar com esportivo. O cara tem que ser frio, né? Sim, exatamente, eu acho que eu não teria Tem alguns ícones do jornalismo esportivo que se posicionam de forma emocional, mas aí faz parte da caracterização daquele profissional. E hoje tu vê, hoje era algo inimaginável, né? Tu via o jornalista esportivo como aquele cara isento. Completamente. Né? Isento, porque o cara tem time, sabe? Não, tem, mas pro grande público ele era obrigado a ser exatamente, isento, né? Já hoje... Hoje, cara, tu pode ter... O caminho é se identificar. Exatamente. E hoje, por exemplo, tu vê o que as coisas como migram, né? Hoje tu termina um jogo, né? Não sei se tu acompanha futebol, termina um jogo... Na verdade é o seguinte, a partir do final do ano passado eu tô tentando não acompanhar mais. Não, eu acho que é o mesmo problema que eu. Eu tô tentando não acompanhar. Cara, ano passado... Tô tentando me livrar dessa cachaça. Cara, enfim, então eu acho que nós tivemos o mesmo problema. E assim, torcedores anônimos. Pois é. E hoje, então assim, hoje termina o jogo, a gente acaba até às vezes não procurando os veículos tradicionais, né? O pós-jogo, né? Pra ver. Tu vai e procura um influencer daquele o cara que torce pro teu time, e o cara já tá, né? Por exemplo, no nosso caso, né? Que acabamos de cair de divisão, entendeu? Depois do jogo tu quer ouvir o que tu tá pensando, né? Porra, né? Isso, aquilo, né? Tu quer se sentir incluído na tua indignação, exatamente. Né? Até como um apoio que tu não tá sozinho naquele sentimento, tipo, cara, o que acabou de acontecer aqui, pelo amor de Deus. Eu não tô louco sozinho, então, aquele cara, o influencer te prova que tu não tá louco sozinho. Absurdo. Então, né, essa mudança de tendência eu achei super interessante, né? Eu via isso, né? Cara, eu nunca vou trabalhar com esportivo, né? Não vou por esse caminho, justamente isso aí, cara. Eu vou acabar perdendo a mão. Bom, então agora é uma porta que se abre. Uma porta que no futuro, quem sabe. Né? Hoje eu tô até envolvido num processo político no Grêmio lá, tem uma pessoa
próximo a mim que vai se candidatar a presidente, então a gente está começando a organizar um grupo. Sim. Falei meio fora aqui. Não, já trouxe pra cá. Já deu uma ajustada aqui. Ai. Então a gente está começando a ajustar um grupo, vamos ver se a gente consegue desenvolver um projeto. Então eu estou na área de comunicação desse projeto, não é fácil. Para fazer a assessoria da chapa, digamos da assim. chapa, Isso. digamos assim, né? Mas é algo que a gente está organizando, um grupo de pessoas para ver se consegue daqui a pouco participar do processo eleitoral, né? É um processo denso, a gente sabe que não é fácil. Burocrático. É burocrático, estressante, mas vamos lá, a gente está junto, já estamos começando a participar de alguns programas de entrevista, inclusive. Esse dia eu fui com legal. ele lá num programa lá da Copeiro TV, se eu não me engano. Isso. Então a gente tô envolvido nesse processo. Eu tinha ano passado, eu disse, cara, eu vou largar, vou dar um tempo, né? Mas eu sempre brinco, assim, o que eu falo... Cara, Uma cachaça. Cara, o que eu falo em relação ao Grêmio, e a minha filha não se inscreve. Minha filha diz, cara, te larguei, não apronta mais, não sei o que, olha, cara, tu me fez daqui a pouco, eu digo, meu, qual é o teu problema? Eu não vou mais deixar de fazer tal coisa. Não vou deixar, cara. Eu posso? Pode. Ah, tá, meu, vai. Então eu acabo, então não dá pra se inscrever muito. Né? Mas eu penso que foi... por isso que eu segui voltando, voltando na linha. Voltando a... Porque não foi uma alternativa na época o jornalismo esportivo. Exatamente. Não foi o jornalismo, o trivial, digamos assim, de trabalhar no veículo. Não era o que eu projetava. E aí eu me foquei justamente nessa área, no trabalho com entidades representativas, que eu acho que é o caminho. As entidades representativas tiveram um baque recentemente com a perda da contribuição sindical, né? Da receita da contribuição sindical compulsória que era. Mas é uma oportunidade de se reinventar. E é isso que eu passo para os meus clientes, entendeu? Eu encaro... E para se reinventar, necessariamente vão ter que passar por uma reinvenção dessa comunicação também. Exatamente. O discurso ele tem que mudar, a narrativa ela tem que mudar. O que era uma narrativa mais fácil na época, porque tu já tinha, imagino eu, né, um forro de sustento, ele tem que mudar, porque agora tem vendas, né? Sim. Agora é uma narrativa de comercial, né? Tem que mostrar... Como tudo deve ser, né? A narrativa comercial que a gente falou antes, vender, acima de tudo, sempre o teu produto, a tua assistência, a contrapartida que essas entidades dão para quem é associado, enfim, imagino eu, claro, tu pode falar melhor do que eu. Claro, não, é justamente isso. Né? Com essa mudança que teve, as entidades, né, elas têm que, daqui a pouco, mostrar ainda mais a sua importância, mostrar ainda mais o que elas podem passar para, digamos, para as representadas. Sim. Né? O que elas podem fazer pelas representadas. Sim. Entendeu? Então, justamente que elas têm que publicizar mais, trabalhar mais, ofertar mais, apostar no que elas têm a oferecer. E é isso que eu defendo. Uma crítica que eu faço voraz é muitas entidades que elas entendem que a entidade basta ter um advogado e uma secretaria para funcionar. E a comunicação é algo... Em 1970, talvez. Exato. Talvez fosse assim, muito provavelmente. Encara a comunicação daqui a pouco. Segunda vez que eu bato no microfone. Não tem problema, aqui a gente ajeita tudo. Segunda vez que eu dou uma gesticulando, me empolgando aqui. Então, elas às vezes entendem que só com essa estrutura é o suficiente para tocar a entidade em frente. Aí ouvem coisas do tipo assim, o sindicato, a associação não faz nada. A sociedade não faz nada. Sociedade não sei do que, por exemplo assim. Sim. Então, eu sou sindicalizado, mas e aí, o que me oferece? Entendeu? Não publiciza nada. Sim. Entendeu? Tá lá o advogado. Exato, entendeu? Então, isso que eu... E daqui a pouco faz. Só não chega a comunicação do que está sendo feito, né, nos bastidores para esse... E não congrega, né? Tem tantas possibilidades. Às vezes tu pega uma entidade representativa com uma boa possibilidade comercial, digamos assim. Pega uma entidade, vou te dar um exemplo, vou chutar no alto aqui. É uma entidade, vamos supor, que represente mini mercados. Tá? Tu tem parceiros potenciais. Né? Aquele fornecedor do mini mercado é um parceiro potencial da entidade, porque ele quer chegar no representado dela. Então, traz esse cara pro teu lado, apoia os cursos que tu promove, as iniciativas que tu promove. Para esse cara, a exposição é importante. Né? Mas ao mesmo tempo, para o representado, é importante ter acesso a esse fornecedor também. Né? Também, exatamente. Contrapartida. Exato. Então, o sindicato pode ser o meio. Daqui a pouco ele aumenta a variedade, é um fornecedor novo, é um produto... E ele pode chegar, daqui a pouco, pelas plataformas de comunicação que o sindicato tem. Exato. Né, que elas podem se sustentar por isso. Sim, né? sim. Ou também, daqui a pouco, promovendo, patrocinando ações do sindicato. É um evento, é cursos, alguma coisa assim. Então, um convite, chamar os players. Aqui na Fórmula a gente criou uma demanda
para entidades de classe, né? Com essa visão. TV corporativa, correto? Sim, com essa visão um baita produto. de Oceano Azul. Na época eu vi isso aí, eu não tinha como entrar nesse mercado de vídeo sem inovar, e entrei. E até hoje eu vejo que as entidades de classe, elas patinam, porque elas não veem um negócio como uma empresa. Elas veem como uma organização política, enfim. Aí tem muitas dificuldades, desafios quando se trabalha numa entidade, né? Às vezes para aprovar alguma coisa precisa passar num conselho, em votações, etc. Então demora para atualizar ali as redes sociais, enfim, trazer novas ferramentas, né? Então, quando eu ofereci a TV corporativa, ninguém nunca gostou. Tipo, prestou atenção no que eu tava falando. Só consegui furar esse bloqueio quando eu mesmo tirei do meu próprio bolso, fiz o vídeo, né? Peguei a apresentadora, fiz uma matéria jornalística e aí apresentei pro presidente. Aí ele, entendi. Aí, mesmo assim, demorava para fechar contratos, etc. Então, acho que esse é o grande desafio aí, até depois do fim da contribuição sindical, né? Tem vários parceiros nossos aqui, clientes, que até cancelaram com a gente por causa disso. Só que, na verdade, a comunicação é a primeira coisa que é cortada, né? Como se fosse supérfluo. É como se fosse quando, supérfluo. na verdade, é um mais essencial. Cara, eu fico louco com isso. E eu acho que eu ia comentar isso, tu falou brilhantemente, eu ia comentar isso, eu acho que falta se pensar como empresa, né? Sim. Porque, tudo bem, é uma entidade, ok, é uma entidade, mas ela tem que, em termos de gestão, ela tem que se pensar como empresa. Quem são os clientes? Os representados, né? Quem são os fornecedores? Bom, talvez aquilo que tu vai galgar para os teus representados, né? Aquilo que tu quer trazer, que nem tu falou daqui a pouco, fazer o link, fazer conexões, né? Eu acho que claro, o Jair pode nos dizer melhor, daqui a pouco eu acho que quem, para se manter vivo, teve que começar a pensar como empresa depois desse corte, dessa verba obrigatória, né? Então, e aí tá acontecendo isso, tu enxerga isso, tu acha que estão se reinventando em termos de gestão? Não, eu acho que já deveriam ter feito isso. Sim, antes do corte. Mas o corte foi aquele empurrãozinho, sim. Não, a partir do corte eu acho que já deveria ser... na bunda, que mesmo sendo ruim, empurra pra frente. Muitas ainda, mesmo com esse chute na bunda que tu cita, mesmo com eles, não abriram os olhos. Entendem a comunicação como algo, digamos, dispensável. Supérfluo. Então eu já escrevi até artigos sobre isso aí. Né? É algo supérfluo. Quer dizer, e que justamente é algo essencial, e principalmente profissionalizado. Não adianta o meu sobrinho que escreve bem fazer isso aqui. Eu conheço um cara lá que faz... Cara, isso, sabe? O Maurício me zoou, porque no segundo podcast eu falei uma frase aqui, eles fizeram cortes, publicaram, mas é que eu sempre digo que é o que diferencia a comunicação, a internet amadora da profissional. Cara, estratégia, né, e conteúdo. Porque é o seguinte... Como você falou, vai botar o sobrinho lá para fazer a assessoria de imprensa. Cara, é pior, então deixa sem, né? Vai fazer um troço amador, vai fazer uma... Criança vai lá, pega um celular e faz, aí ele fica vulgando, mas que qualidade. Mas, cara, beleza, tem hoje em dia acesso à qualidade técnica, né? Porque tu tem, talvez, o vídeo bom, a câmera boa, o celular bom, mas, cara, sem planejamento e produção decente, tu vai produzindo uma merda. Tu vai ter uma qualidade técnica, mas um conteúdo, né? Horrível. Exatamente, mal produzido. E aí tu acaba passeando por algumas, vamos supor, sites e redes sociais, entidades representativas, alguma coisa, tu vê o quanto a produção é carente, o quanto... O quão amador ainda esse setor. Exatamente. Ali especificamente. Exato, aí tu vê... ali mensagens mal produzidas, né? Tu vê daqui a pouco uma matéria jornalística ali sem um mínimo de estrutura, né? Estrutura básica de uma matéria jornalística. Da composição mesmo. Da composição mesmo, da essência do básico, do beabá. A narrativa básica, entendeu? Então falta um lead, sabe? Né? Então... Arde os olhos. Não, exato. E aí mas o que ainda... incomoda também, o que a gente não consegue entender é justamente a visão de tu não agregar parceiros, de tu ter às vezes uma entidade potencialmente com um potencial bom, digamos assim, com um contexto comercial forte, né, que poderia trazer esses parceiros para viabilizar iniciativas, né, até não só na comunicação, mas como também em capacitação, que isso é importante, né. Uma entidade, um produto que ela pode vender muito bem é capacitação.
promover cursos, Claro. né? Hoje em dia, seja online, presencial, enfim, Um professor de determinado segmento pode fazer curso, estourar, ganhar milhões, Sim. e uma entidade nem parou para fazer lançamentos ainda. Né? Quando que já tem os alunos praticamente inscritos. Sim. Não precisa nem correr atrás, né? Claro que é bom correr atrás de novos representados e querendo ou não, tu oferecer isso, tu acaba atraindo mais gente, mas já tá ali, né? Exato. Já tem aquele setor, já tem aquela classe ali para tu oferecer o teu leque de possibilidades, né? Então são coisas que eu acho que podem ser melhor trabalhadas, melhor vistas, né, pelos dirigentes sindicais, não só desse sindicato, mas também outras entidades representativas, associações, sociedades, Sim, sim. enfim, eu acho que o caminho é a comunicação profissional, né? Não pode relegar a comunicação, Com não pode certeza. tornar ela dispensável, digamos assim, não, certeza. vamos cortar a comunicação, não, calma. Esse é o básico, a estrutura básica, tem que ter uma secretaria, sim, tem que ter uma assessoria jurídica, também, mas tem que ter esse tripé é básico, porque senão tu não consegue. Uma outra coisa que eu percebo bastante é, às vezes, determinado segmento ali, os candidatos de uma chapa, às vezes, numa diretoria, eles querem ir, não para fazer diferença no segmento, mas querem fazer o seu nome. Né? Então, tem uma entidade de classe que a gente fez uma TV corporativa há uns anos atrás. Cara, e foi a melhor TV que a gente já fez, porque além da qualidade, a matéria, o conteúdo era muito bom e dava muita visibilidade. Antes mesmo dos rios estarem aí, já dava muito acesso. Eu falei, cara, que sucesso nessa entidade. A gente foi contratado lá, eu me conectei com o contratado lá do marketing. Ele era fixo, mas ele não era diretor, ele não era do segmento, ele só era contratado. E aí, cara, ele era de uma determinada chapa lá que foi contratado. Virou a chapa, demitiram esse cara e demitiram todo mundo que estava abaixo, que ele tinha chamado. Só que eu não estava nem aí com a diretoria, enfim. E demitiram esse cara e por conta que esse cara que nos chamou, nos tiraram. Resumindo, por quê? Porque daí a pessoa que contratou o sobrinho, contratou os amigos. Cara, a entidade não tem hoje nada na internet. É assim, ó, zero à esquerda em comunicação. Por conta disso, eu vejo mais interesses pessoais das pessoas que assumem do que interesses para a categoria. Isso é um problema, eu acho. Mas isso é não pensar como empresa. Isso infelizmente, é o que a gente estava falando. E claro, como todo mercado, todo nicho, tem sempre o exemplo a ser seguido e o exemplo a não ser seguido. E tem muito disso ainda, atualmente, o que é uma pena, né? E prejudica o andamento como um todo, né? Tanto da entidade quanto principalmente os representados, né? Porque acho que falta entender que a entidade não está ali por outro motivo, senão para os representados, né? Para representar os associados ali, né? Enfim, Brasil. Eu já vivenciei um trabalho, por exemplo, com uma entidade que eu atendi, sei lá, por 2 ou 3 anos, e que o presidente ele tinha receio em divulgar as ações sindicais. Ele tinha receio, ele travava, e eu não entendia muito bem por qual motivo. Qual é o sentido disso, cara? Entendeu? Por que a coisa não está evoluindo, entendeu? Era uma entidade que tinha um potencial assim de ganhar espaço muito grande. E aí depois eu fui saber que era porque ele não queria chamar muita atenção para ele poder se perpetuar lá, entendeu? Então, são situações que a gente vai lendo com o tempo, né? O que não faz sentido. Tá bom, entendi. Talvez ele não queria chamar atenção para outras pessoas não quererem ocupar o lugar dele. Exatamente. Exatamente. Foi uma situação que depois com o tempo eu demorei para entender. Um tempo eu acabei entendendo qual era e aí tu vê que não era um compromisso que tinha com a classe. Com os representados. Exatamente, entendeu? Então aí é triste. Eu já desenvolvi alguns trabalhos, eu já percebi que tem muito dirigente que entra realmente com interesse em fazer a diferença para a classe. Cara, vamos fazer, né, a classe ter mais visibilidade, vamos congregar, vamos acontecer. Vamos profissionalizar, né, os colaboradores das empresas, enfim, vamos estourar, né? Mas tem outros que não, acabam realmente tendo um viés, assim, pelo status do cara. Mais político, mais pessoal. Mais político, alguma coisa assim, sabe? Que, complicado. Né, e também não tem, de repente, alguma cobrança muito forte no segmento. O segmento, cara, também não participa das ações do sindicato, não congrega, não dá liga, entendeu? Sim. Então, essa situação foi sui generis, assim, sabe? O cara, ele não queria, assim... Sabe, eu travava, eu mais dava a ideia. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos promover um evento, vamos fazer isso aqui. O patrocinador a gente tem como buscar, vamos, né? E puxava e não vinha, e era só não. E aí muita matéria vetada
uma publicação que a gente tinha, ele, putz, cara, isso aqui, né, dava Sim, essa matéria é importante. Essa matéria era importante, cara. E, pô, aí eu percebi, claro, ele podia daqui a pouco, né, ele não queria era chamar muita atenção, realmente. Continuava lá, né, tocando a bola de lado. Dele. Sem holofotes. Exatamente. Então, esse é um exemplo, sabe, de situações que acontecem no trabalho com entidades representativas, ou seja... E que tem, tá aí. E o jornalista, ele tem que também ter saber dançar conforme a música, entender o ambiente, né, entender o ambiente político da entidade que tu tá atendendo, perceber que as coisas podem mudar rapidamente, ou seja, que daí tu tem que também ter uma postura, digamos... mais pró-entidade e não pró uma determinada gestão, né? Até para não incorrer daqui a pouco numa situação que tu... Né, nesse caso, por exemplo, tu tinha né, mesmo com todo o cuidado que tu tinha de focar no atendimento à entidade e não propriamente a uma gestão, acabou tendo o serviço dispensado. Então, esse cuidado tem que fazer a leitura do ambiente, né? E automaticamente sempre está propondo. Eu percebo que um jornalista que trabalha para entidades representativas, eu entendo um jornalista que trabalha para esse público, ele tem que ser propositivo. Ele tem que ser um jornalista barra consultor. Sim. Ou seja, se ele está lendo algumas situações junto ao segmento, conhece pessoas, né, tá vendo o que o pessoal tá pedindo, tá sentindo assim, o que a atmosfera tá pedindo, assim, sabe? O que o ambiente quer, sim, propõe, chega lá para a entidade, cara, vamos fazer isso, vamos promover alguma situação assim, né? Tem que ser consultivo. O jornalista tem que acompanhar um dirigente sindical ali em reuniões, por exemplo, com autoridades, né? Tem que se posicionar também ali, porque ele é um responsável pela comunicação. É uma colheita de informações e de conteúdos. Exato. Né? É indispensável, indispensável isso acompanhar. A presença. Com certeza. Exatamente. Com certeza. Como tem entidades representativas que daqui a pouco elas preferem, vamos supor, já presenciei situações assim com uma entidade, nós vamos se encontrar temos uma reunião marcada com tal autoridade, um deputado, alguma coisa, tá, beleza. Vai eu, tu e o advogado. Bom, o jornalista depois vai escrever o que... Vai perguntar como é que foi, cara, me conta como é que foi que eu tenho que fazer uma matéria aqui. Aí o conteúdo já sai quebrado, entendeu? Aí tu quer recortar aquela aspas, assim, sabe? Tu quer tirar aquela... Cara, não tem como, porque tu não tava lá, entendeu? Então, cara, cada situação assim que tu te apavora. Mas que tu vai educando o teu cliente, né? Embora, essa eu vou dar o crédito dessa frase, a Lera, uma das jornalistas que me ensinou a trabalhar, sabe? Depois eu vou mandar o link do podcast para ela assistir, que ela foi, foi parafraseada. Parafraseada. Ela sempre disse assim para mim, Jair, a nossa responsabilidade termina na teimosia do cliente. Então, ou seja, né, tu propõe, tu explica, né, tu argumenta, mas o cara, não, bom, cara. Então, fazer o quê, né? Exatamente. Fazer o quê? Tu ia falar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta pro Jair. Jair, obviamente, na grande mídia, talvez, que realmente quer informar o acontecimento e tal, eu não sou jornalista, tá? Então, por isso que eu estou só perguntando. Eu imagino que deva ter realmente uma isenção na produção do conteúdo a mero título de informação da melhor forma possível. Numa entidade onde tu está produzindo conteúdo para os representados, mas é um conteúdo que tu produz para os representados abaixo de uma gestão. Tem uma linha tênue ou não existe essa linha entre usar o marketing, sem distorcer a informação, logicamente, mas entre usar o marketing para produzir esse conteúdo para os seus representados, como forma de marketing mesmo, de propaganda, de vender que a entidade é boa, como tu vende um produto. Existe essa linha? Não tem essa linha? Se pensa isso como... Se pensa assim, eu penso... Na hora de produzir o conteúdo, eu pergunto. Né? Eu entendo um primeiro ponto. Ninguém melhor que tu para me responder essa pergunta, que é quem produz o conteúdo das entidades. Claro. Eu entendo assim, isenção do jornalismo é algo meio utópico, digamos assim. Então, eu quis deixar claro que talvez, né, a gente sabe, né? Mas enfim. Entendeu? Porque cada um que vai apurar um conteúdo, digamos assim, ele tem uma visão, ele tem uma, digamos... uma forma de construir o conteúdo. Ele tem as suas influências. Então a forma que ele vai construir o conteúdo não vai deixar de ter uma certa parcialidade. Sim. Tá? Ele vai ser fiel, vai procurar ser fiel aos fatos, ao que ele apurou, mas a forma de construir sempre vai ter uma parcialidade. E hoje a parcialidade ela está gritando, né? Sim.
Sim, por isso que eu perguntei justamente isso. Nós temos o jornalismo... E que bom que falou que é utópico. É utópico. É polêmico, mas eu concordo. Hoje a gente caminha. Já caminhou? O que, na minha opinião, não prejudica o debate. Não prejudica a conversa sobre a informação, a parcialidade. Se tiver respeito, empatia e se ouvir, tá tudo certo. O problema é a parcialidade que ultrapassa a linha da honestidade. Não, sim. E isso a gente está lidando... Aí nós estamos falando de falta de ética. E a gente está lidando com uma situação corriqueira. Né? E principalmente hoje no ambiente político que a gente vive no país, entendeu? Sim. Então ela já passou. Né? Ela já passou. Então, por exemplo, eu tenho uma preferência política, então automaticamente vejo algumas produções de conteúdo digamos... do lado oposto, me incomoda muito, entendeu? Sim. E quem é do lado oposto vê, por exemplo, os jornalistas que são mais identificados, daqui a pouco em quem eu voto, por exemplo, vai ver que tem parcialidade, enfim, realmente, hoje o jornalismo está chegando quase que na militância, né? Praticamente. É do jogo, né? Então, mas indo para as entidades representativas, é claro que na produção do conteúdo a gente tenta capitalizar, sendo fiel aos preceitos do jornalismo. Sim, sim. Não vou inventar uma fala, não vou colocar algo que não é verídico. Mas claro que na hora de produzir um conteúdo, de escrever, a gente vai tentar capitalizar, digamos assim, no texto, né, o que de bom, o que de extrair na essência ali, o que é de importante, de modo que a entidade representativa mostre, né, o que ela está fazendo. A gente enalteça o que ela está fazendo. Então, ótimo. Com certeza. Eu particularmente fico feliz com a tua resposta, porque eu acho que assim, nós não estamos falando de um veículo de comunicação, né, que eu preciso dar informação. Estamos falando de, como a gente estava falando antes, seria hipocrisia pensar como empresa uma entidade e tu não produzir algo voltado para isso, para essa venda, para esse marketing, para essa exaltação do que de bom está sendo feito. Claro, a gente vai capitalizar, vai, digamos, bater na conquista, obviamente. É um processo de escolha, né? É um processo, né? Tu tá produzindo um conteúdo, tu vai escolhendo, né? Tu vai dando importância ao que de fato merece importância. Então a gente justamente vai tentar capitalizar e destacar, né, o que a entidade conquistou ou está pleiteando pela classe, está se mobilizando, alguma coisa assim, entendeu? Então, perfeito. Né, se isso é parcialidade, então Não, cara, faz parte. Eu concordo. Esse é o tópico, entendeu? Por isso que eu fiz a relação com um veículo de comunicação que daqui a pouco está ali realmente para informar, um programa jornalístico que está ali para informar, logicamente deveria, pelo menos, tentar ser mais utópico possível, ou pelo menos mais imparcial possível. Que é possível, é impossível por causa é uma pessoa que está ali produzindo conteúdo, mas nesse caso, dessa comunicação, que é uma comunicação quase que não é uma comunicação empresarial, porque a entidade é uma empresa, ela tem que ser pensada estrategicamente como uma comunicação empresarial. E a gente está falando uma comunicação de marketing. Uma crise que a gente está tendo de comunicação, né? Acho que as pessoas, elas não estão mais confiando nas empresas de comunicação, nas emissoras. Hoje, nos profissionais de comunicação. Assim como tu falou no começo do programa aí, que tu não procura mais programas, tu procura pessoas. No jornalismo também, eu procuro pessoas para saber, né? Porque existe essa crise de confiança, né? O que é fato, o que é fake, né? Enfim, hoje eu tenho para mim que eu desconfio de tudo. Eu preciso acessar a fonte primária. Fulano falou tal coisa, fulana falou tal coisa. Então eu vou lá ver se a fulana falou aquilo mesmo. Então tá complicado. Tem muita distorção hoje em dia, sabe? É o recorte, tirar de contexto alguma situação para bater em determinada pessoa, entendeu? Então, mas isso independentemente do lado, a gente está em dois polos hoje, exatamente, tá? Entendeu? Então, mas independentemente do lado, claro, tu vai recortar. Mas esse tipo de falta de ética num ambiente onde extremamente potencializada a comunicação, que é a internet, cara, é perigosíssimo. Muito, cara. É perigosíssimo, porque esse cara que tem essa falta de ética e faz esses recortes, ele tem acesso a milhões de pessoas, milhões de uma audiência gigantesca através da internet, sabe? Então, é complicado, tá complicado pro espectador realmente diferir ali o que é sério, o que é de um conteúdo realmente fidedigno
né, inverossímil de um conteúdo fake, de um conteúdo complicado, delicado. A gente está falando agora de coisas bem delicadas, complicadas. Eu sei, eu ia fazer uma frase logo depois sobre... porque daqui a pouco o cara vai ler, vai ouvir eu falando e vai pensar, pô, esse cara é pró-regulamentação da comunicação. Não é isso. Não, mas cara, tema delicado. Não, eu já não acho que tem que regular nada mesmo. Não, eu também acho que não, mas daqui a pouco na minha fala o cara pode ter pensado, bom, o cara acho que tem que regulamentar a internet. Não é isso que eu disse. Enfim, mas eu quis dizer que o papo está muito pesado e eu queria falar uma coisa mais leve. Eu queria falar de coronavírus. Que é... super leve. Não, baita super leve. A próxima pauta é a invasão da Rússia, bem levezinha. A invasão da Ucrânia pela Rússia tá bem leve. E a comunicação em guerra é muito usada também, né? Para amedrontar o inimigo e tal. Até na internet, né? Eu vejo bastante jornalista internacional falando, olha, cuidado com a comunicação, já que tu falou de Rússia, né? Cuidado que tu for compartilhar na internet, porque pode ter muita manipulação da verdade aí para assustar ali o inimigo e tal, né? Cara, na guerra tem marketing. Sim. Na guerra tem marketing. Tem um dos gênios do marketing era assessor de comunicação do Hitler, né? Tipo, o cara era, óbvio, abominável o regime, abominável o nazismo de todas as formas, mas ele tinha um diretor, o Goebbels, né? O Goebbels, acho que é assim que se pronuncia. O cara era um gênio da comunicação, ele era o chefe de gabinete de comunicação do Hitler. Cara, o cara era um gênio de marketing e comunicação. Não à toa o nazismo cresceu rapidamente na Europa, em grande parte por causa desse cara. Pesquisem quem está ouvindo, Goebbels. Cara, esse cara era foda. Infelizmente o nazismo tinha um cara foda a seu favor, né? Enfim, desculpa, te interrompi. Falando de nazismo... Não, vamos... Temos um monarca aqui, quem quer sair do... Não, Deus livre, tá louco. Não é isso. Mas a minha tu quer terminar? Tu ia para uma linha, eu ia, antes de tu ter entrado nessa linha, que é, obviamente, não é nada leve, mas é fantástica, porque eu acho que faz parte. A guerra tem comunicação, a guerra tem marketing, não tem como, né? E talvez a gente grave aí um programa mais além, só para falar dessa estratégia russa de invasão, que foi uma estratégia. O Putin é um estrategista, né? E foi mais inteligente momentaneamente que alguns dos seus oponentes, mas enfim. Cara, eu ia te perguntar o seguinte, as entidades hoje, tu enxerga que elas já estão digitais ou não? Elas ainda estão analógicas, tem muito caminho a ser percorrido? Tem muito caminho para ser percorrido e tem muita... A minha opinião, o que eu vejo, óbvio, eu não sou um cara assíduo nesse meio, a minha esposa é sindicalizada, enfim, do setor dela e tal, mas eu vejo uma analogia, eu vejo muito analógico ainda, eu vejo pouco uso de ferramentas digitais, o que é uma pena, na minha opinião. Eu defendo, até no atendimento a uma entidade representativa, que ela seja multiplataformas. Ela tem a sua revista impressa, sim, que ela tenha uma comunicação via WhatsApp, exatamente, que ela tenha uma comunicação via WhatsApp. Não é abandonar, é aumentar o leque. Exatamente, que ela tenha daqui a pouco entre os sindicalizados ali uma comunicação via WhatsApp, mas, por exemplo, não dá também para te abrir um grupo de WhatsApp para comunicação e deixar daqui a pouco para o pessoal interagir, senão realmente aí fica... mensagem somente pelos administradores. Exatamente, usar mas é o meio, entendeu? Então tu usar ali também as redes sociais, enfim, eu defendo algo multiplataforma, né? Mas acho assim que muitas entidades representativas não estão engatinhando na parte dos meios digitais. Digital. Exatamente. E que dirá nas analógicas também. Né? Porque elas não têm daqui a pouco... Sim. A gente não tem uma Mas tu acha que isso é falta do profissional que está atuando na comunicação dessa entidade mostrar a importância, ou saber a importância, ou saber usar o digital, ou tu acha que isso é resistência de gestões antigas? É resistência de gestão. Porque normalmente nas entidades não tem alguém responsável pela comunicação. Se tu vai fazer uma pesquisa de 100 entidades aí, tu vai chegar talvez um número aí de 60% que não tem um profissional na comunicação, responsável pela comunicação. Isso. Não tem. Não, tem o João ali que é secretário, né? Ou tem o João ali que é atendente e ele também responde por essa área. Não, nós temos um diretor de comunicação, né? A entidade tem um diretor de comunicação, tá lá, né? Digamos, nos cargos da entidade, o Pedrinho da Silva, que é diretor de comunicação. Aí tu vai ver qual é digamos, a formação dele. Não, cara, o cara ele tem um supermercado.
Ou o cara é um representado, um ex-representado que entrou na chapa ali e tinha que dar um cargo para ele porque ele participou da chapa. Cara, tu fala bem, tu vai pra comunicação. É triste, mas é verdade. É verdade. Então, são situações assim. Então, seria engraçado não fosse trágico. Exatamente. Então eu vejo essas dificuldades, entendeu? Tipo, muito por questão de gestão. O pessoal não entendeu a importância de ter um profissional, o primeiro passo. A partir de ter um profissional, tu já começa a estruturar a tua comunicação e fazer ela funcionar, né? Claro que há profissionais e há profissionais. De repente tem alguns que entram numa zona de conforto e não exploram como deveriam explorar, né, as ferramentas. Mas eu entendo dessa forma. Parte realmente de uma política de gestão. O pessoal, não, nós temos que economizar. Isso é o que resiste ainda ao maior uso e a maior... isso que é o principal. Uma entrada maior das entidades no meio digital. Se vocês ligarem para 100 entidades representativas, pega aí... Olha, eu não sei se... Vamos dar um exemplo, tem a FEComércio. A FEComércio tem umas 100 entidades representativas. Se tu ligar para 100, eu imagino que umas 60 ou 70 não tem um profissional responsável. Não tem. Né? E também outras, daqui a pouco, Sistema Fieres também, deve ter N sindicatos, né, nessa área também. Eu imagino que, né, a maioria também não tem um profissional especializado para isso. E aí já é um dificultador. Sim, porque aí é uma política de gestão. Exato. Né? Daqui a pouco assim, não. Não, se tu já tem uma gestão resistente e tu não tem um profissional adequado para mostrar para essa gestão os benefícios dessa entrada digital, aí mesmo que o troço não acontece, a roda não gira, né? Às vezes o profissional vai lá, apresenta um projeto, e o cara não vai levar para a diretoria. Chega na diretoria, vai custar o quê? 2, 3, 4 mil. Não, nós temos que economizar, nós temos a secretaria para manter, nós temos assessoria jurídica, nós temos nossa comunicação não dá, e nossa festa final de ano também, então não dá. Aí tu chega, né? Aí chega num impasse. Então, realmente, aí hoje se entende por que algumas entidades têm mais destaque do que as outras. Perfeito. Consegue congregar mais representados do que outras. Era a minha próxima pergunta para ti. Tem mais espaço do que outras. O resultado é tão visível de quem está digital. Por que não fazem um benchmark aí? Por que não aprendem copiando mesmo? Sim. O que falta para ver, né? Essa seria a minha próxima pergunta, porque é visível. Tu pega umas entidades... Eu não vou citar aqui, mas tem entidades que, cara, tu ouve falar, mesmo que tu sabe quem é, tu sabe o que fazem, o barulho que fazem, a coisa que fazem. Como que tu sabe? Porque chegou a ti. E hoje em dia chegou a ti digital, não vem com essa de que chegou a ti porque tu tava lendo. Cara, chegou a ti de alguma forma digital, seja por um post, seja por uma mídia digital, alguma coisa. Tu vê o resultado acontecendo, o que falta para querer reproduzir esse resultado nas outras. Eu citei exemplos, assim, eu citei a FEComércio. A FEComércio, claro, tem N sindicatos vinculados a ela. Exato. Mas a própria comunicação da FEComércio é muito boa. Muito boa, tem profissionais, uma equipe ali. Então, o Sistema Fieres também. Funciona muito bem também. Coisas que chegam até nós, mesmo a gente nunca... claro, eu, enfim, como empresário, Maurício também, mas o grande público sabe o que é a FEComércio, mesmo sem ser representado ou sem ser diretamente atingido, sabe o que é a FEComércio, sabe o que é o Sistema Fieres. Claro, pega uma Agas, por exemplo, que tem uma assessoria muito boa. Então, são situações, são cases de sucesso, CDL. Eu acho que as comunicações, elas são boas, mas elas não são excelentes, elas são limitadas. Então, por exemplo... Hoje, o queridinho aí, a ferramenta queridinha dos brasileiros é o podcast. A gente está aqui com um podcast, temos nosso próprio podcast. E a gente já sabe que o brasileiro se tornou o número 1 em público que mais consome esse tipo de mídia. Aí eu te pergunto, qual é a entidade de classe hoje que está usando o podcast? Ela vai até usar o podcast, mas daqui a algum tempo. Daqui a 1 ano, 2 anos, quando já não tiver mais no hype. Ou já está se arriscando, mas não da forma assertiva, não da forma planejada, que aquela coisa que tu me zoa, né? Cara, sem estratégia. Sim. Não, mas eu tenho uma câmera boa e o microfone é bom. Bom, a qualidade está top, mas e o conteúdo? Sim, exatamente. Né? E o roteiro, e a pré-pauta, e não sei o quê. Cara, bom... O cara tá passando encilhado. Exato. Tá passando encilhado. Você é entidade que quer se profissionalizar na comunicação e se entender como empresa, Jair. E aí, não, o Jair vai fazer o planejamento e a produção vai ser aqui na Fórmula, correto? Não tá, o link tá feito. Não, beleza. Te interrompi antes de falar alguma coisa? Não, eu gostei do merchan. Claro. Vou fazer um merchan. Tem que fazer um merchan dos estúdios. A Fórmula é uma puta... Jair, a Fórmula é uma puta produtora. Quer produzir conteúdo de qualidade? Contrata a Fórmula. Sim. Né? Não, isso é fato, eu tô aqui atestando isso, eu não, né, eu garanto. Os nossos convidados também carimbam, o Jair tá carimbando aqui, e é isso aí. E a comunicação,
A gente falou isso em alguns programas já e vocês vão concordar comigo. A comunicação não tem concorrente. Sim. Tu não pode encarar, mas eu sou produtor, tu também é produtor. Cara, em algum momento a gente vai ser parceiro em algum trabalho. Sim. Ok? Talvez em alguns a gente concorra, mas a competição faz parte. Mas tem possibilidades mil de, além da concorrência, a gente ser parceiro. Sim. Eu posso curar uma dor de um cliente teu ou de uma entidade que é representada por ti e ao mesmo tempo tu pode curar uma dor daqui a pouco de assessoria de empresa da forma. Essa troca é importante. Claro. Né? Não tem que olhar pro cara como um inimigo, não, é olhar pro cara como um possível parceiro para realizar juntos. Exatamente. Porque além de nós que somos da comunicação, tem um mar de PJs aí abandonados sem se comunicar com o seu cliente. E aí, cara, é dinheiro que não está sendo recolhido no mercado, cara. Tem que entender isso. Para tu recolher esse dinheiro que está disponível no mercado, tu tem que se comunicar. Tu tem que chegar até quem tem o dinheiro e dizer assim, me dá o teu dinheiro que eu soluciono a tua dor. Ponto. Cara, mas é isso. Melhor aí, definição. Né? Mas as palavras-chave hoje é parceria e relacionamento. Exato. Parceria e relacionamento com estratégia não tem como dar errado. Isso falta um pouco na nossa classe, jornalistas. É o entendimento comercial. Falta. É exatamente, é o viés comercial. É o querer estar abraçado ao romantismo da profissão, sabe? Eu me lembro entendeu? quando... Eu não vendo nada, meu negócio é escrever. Meu negócio, cara... E ainda a venda é algo até pejorativo, né? Exato, como se fosse algo ruim. Como se fosse algo... vendedor. O cara é vendedor, cara. Exatamente. A coisa mais importante de qualquer sobrevivência é vender. Não tem almoço grátis. Hoje o cara tem que ser jornalista, vendedor, consultor. Exato. E se não for jornalista, se for designer, tem que ser designer, vendedor, consultor. Cara, tem que ser cara dentista, tem que ser dentista, vendedor. Cara, não tem. E psicólogo, às vezes o cara vai lá. Exato. A gente teve uma entrevista com o Diego, que tem uma lista, e ele foca nessas. Daqui a pouco o cara, mas eu sou psicólogo, não tem porquê. Cara, não tem que vender o teu serviço, tem que se digitalizar, tem que fazer isso, né? A mesma coisa a entidade. Mas eu já tenho aqui, a minha classe é gigante dos representados. Tá, mas tem que aprimorar. Como é que tu tá te comunicando com esses caras? Como é que tu tá te comunicando com as representadas? Tá sendo eficiente a tua comunicação? Como é que eu sei se tá sendo eficiente? Porra, já sabe que não tem nem métrica, caralho. Não tem nem métrica pra saber se o troço tá sendo eficiente. É ou não é? E aí tu falou uma coisa que eu já tava na minha cabeça pra te perguntar, que tu falou da tua classe, né? Eu não sou jornalista, mas a tua classe, há um tempo atrás, eu acompanhei, eu não me lembro se eu estava na faculdade, enfim, mas eu acompanhei a polêmica do diploma, né? Sim. Que foi uma coisa que nossa, vai acabar o jornalismo, vai acabar não sei o quê. Cara, eu acho que profissionalizou melhor, me corrige se eu estiver errado, sim, mas eu analisando como espectador da classe jornalística, eu acho que hoje, mesmo não sendo obrigatório o diploma, eu acho que as pessoas querem se profissionalizar cada vez mais. Tu vê, e no meio esportivo tu vê os jogadores, esses caras que estão fazendo comentário, não sei o quê, cara, eles fizeram faculdade de jornalismo. Sim, eu sei, porque eu fui pesquisar, eles foram, o Caio fez, o Grafite fez, sabe, ou tá fazendo, enfim. Carlos Simon, se não me engano, é Simon, né? A Cicarelli, que era uma modelo, não sei o quê, cara, ela fez faculdade, ou não sei se terminou, depois acho que ela foi pro direito, ou já tive, mas assim, as pessoas estão procurando, não é porque tu não exige o diploma que as pessoas não querem se profissionalizar, sim, e fazer ser até bons naquilo, aprender. Exatamente. Falou tudo. Na verdade, agora falou assim, se tu tira o diploma como obrigatoriedade, qual é o diferencial? Claro, o dom, o talento, mas o diferencial é a profissionalização. Exatamente. Né? Para fazer jornalismo, ele requer um modus operandi. Né? Ele tem regras. Tu tem determinadas... como é que eu posso dizer? Um roteiro a seguir. Tu tem uma estrutura base. Tem ferramentas a serem aprendidas. Ferramentas a serem aprendidas, exatamente. Né? A composição de um texto, a narrativa, né? Um storytelling. Então, assim, essa questão, o fato de obter a formação é um diferencial já. Sim, então, sim. Né? A questão assim, realmente caiu a exigência do diploma, mas não é, eu acho que tão danoso. Não, eu concordo. Exatamente, acho que não é tão danoso porque o mercado seleciona. E querendo, e querendo ou não, a universidade, ou claro, ou escolas reconhecidas de jornalismo, tu sabe que tu tá sendo ensinado por alguém que realmente tem o conteúdo para te passar, né? Porque, claro, hoje em dia com a internet, tu vê os caras vendendo ali no link patrocinado, curso de oratória, vai a produzir textos. Cara, tem como em tudo que é lugar, tem os picareta. Sim. Mas tem tu tem que pesquisar a parte séria e procurar aprender com quem
tem esse conteúdo para te passar. E a universidade, querendo ou não, é um polo onde se concentra esses profissionais, né, de professores e tudo mais. Eu te digo até, num processo se tu tem uma empresa e tu precisa contratar um jornalista para tua empresa, e aí chega um com diploma e outro sem. Exatamente. Tu vai pesar essa balança. O que tem já larga na frente. O que é fantástico é que hoje, que eu vejo, porque no passado, se tu dissesse essa tua frase, tu tem uma empresa, tu vai contratar um jornalista para tua empresa, a primeira coisa que eu te pergunto é assim, para quê? No passado, porque as pessoas não entendiam. Sim. Por que eu vou contratar um jornalista para minha empresa? Não, vou contratar um vendedor, vou contratar um administrador, não vou contratar um jornalista para minha empresa. Hoje, cara, comunicação é tudo, entendeu? Já quebrou um pouco desse paradigma. Claro. É necessário. Mas eu acho que quebrou um pouco. Só um pouco. Não, eu acho que tem muito a percorrer, sem dúvida nenhuma. Ainda causa estranheza essa frase que ele disse. Tu tem uma empresa e tu quer contratar um jornalista. Causa estranheza. Para muita gente, com certeza causa estranheza. Para quê? Não é um serviço de primeira necessidade. Eu acho que os empresários de médio, pequeno porte estão aprendendo, né? Aprendendo. Tá, vamos lá, estrutura uma empresa, contrata o vendedor, contrata ali os seus operadores e tal. Mas o marketing fica escanteado, sendo que o marketing, eu acho que ele é tão importante quanto qualquer outro setor, ou até mais. Hoje o marketing é muito amplo, né? E às vezes num post que tu fizer bem feito, num copy, num videozinho, pode ser equivaler a vários vendedores, né? Bem postado na internet, sabe? E as pessoas, elas... E até numa outra situação, até no gerir uma crise também, cara. Porque às vezes, né? Toda organização ela passa por uma crise. Eu não sei onde é que eu li isso. Mas é verdade. Toda organização passa um dia por uma crise. Sem dúvida. Não. Se tu não passou, um dia tu vai passar. Claro, alguma situação, alguma zebra vai dar e tu vai ter que segurar. E uma gestão de crise, ela começa pela comunicação. Exatamente. Mesmo que a crise tenha um escopo jurídico, cara, tu tem que se comunicar para gerir essa crise, tu tem que unir as partes que vão resolver os problemas, ou a pessoa que está sendo afetada ou não, ela gere uma tu tem que levar para fora essa informação e tu não pode levar no juridiquês ela para fora. Exatamente. Por mais, às vezes tu tem a técnica de tu falar e não dizer nada aí também. Só que o pessoal utiliza muito. Sim. Né? Daqui a pouco, tu sabe que a tua empresa, né? Enrolation. E aí tu enrolar. Tem como fazer? Claro que tem. Entendeu? Mas automaticamente tu tem que levar pro público de uma forma que ele entenda. Se eu vou levar um juridiquês, não vai chegar, entendeu? Mas eu exatamente, perfeito. E eu concordo. E aí eu concordo 100% com o que tu falou, que é o seguinte, a comunicação ela é tão ou mas ela é tão importante quanto o produto ou serviço que está sendo oferecido. Porque não adianta tu ser bom no que tu está produzindo. Eu produzo microfone. Tá, top. As pessoas têm que saber que tu produz microfone, as pessoas têm que saber que tu tá aqui, que teu produto é bom, que não sei o que. Cara, então... Não adianta, mas eu vou abrir um negócio. Vou focar em você o melhor nesse negócio. Tá, e como é que vai fazer as pessoas saberem que tu é o melhor nesse negócio? E um conteúdo marketing e comunicação. Um passo para trás, né? Vamos supor, se tu acessa a fanpage de uma empresa, quer comprar algum produto, e aí tu vê alguns posts lá com erros crassos de português. Aí tu já desconfia. Um vídeo mal produzido. E aí aquilo que já... Mal diagramado, um texto horroroso, sem pé nem cabeça, sem início, meio e fim. Não, e comunicação não é só post, comunicação não é só escrita. Comunicação, comunicação está nas nossas questões fisiológicas, né? Comunicação está no nosso tom de voz, né? Li um livro esses tempos que dizia que 7% é a importância do conteúdo que a gente está falando de algum serviço. Mais ou menos 35% é o tom de voz. Saber comunicar o teu conteúdo falando de um produto, serviço, é legal, mas saber usar o tom de voz, cara, é quase 50% da venda, da persuasão de alguma coisa. E o resto é questões fisiológicas, sabe? Mas tudo isso é comunicação, né? Até a questão fisiológica, o jeito que eu falo, me gesticulo, já diz muito, né? As tuas percepções aí vão falar se é coerente o que eu estou falando, se faz sentido e tal. E eu acho que as pessoas não dão atenção para a comunicação como deveriam. Comunicação deveria ser, chegar na empresa segunda-feira, reunião de comunicação. Vamos definir as nossas estratégias, para onde a gente vai, o que a gente quer, quando a gente quer, depois as outras questões. E não, o que eu vejo hoje é o contrário. Fazem tudo, questões jurídicas, questões administrativas, e deixam para o final as reuniões com a gente aqui da Fórmula e não fazem. Claro, e pior, tem muita empresa que paga e não quer saber dos resultados, que eu acho que é um grande perigo aí, né, de não metrificar as coisas, né? Estão vendo cair venda ali no WhatsApp, sim, mas se tu não parar para olhar, não procurar saber o que está acontecendo, se tu não te profissionalizar, tu pode estar sendo passado para trás, né? Ou tu pode estar perdendo um mercado gigantesco, né? Eu acho que todo o dono de uma empresa precisa ter um curso de marketing.
um curso básico de Google Ads, sabe? Para entender a quantidade de oportunidades que ele está perdendo. Acho que é o momento assim. Tu sempre larga na frente se tu vai consumir ou contratar um produto ou serviço da qual tu minimamente entenda. Né? Então acho que é isso que tu falou. Assim, tu vai contratar daqui a pouco, tu é um CEO, tu é um gerente, tu vai contratar um jornalista para fazer uma assessoria de comunicação. Cara, se tu minimamente entende o poder dessa comunicação, o poder da importância de estar no digital, o poder da importância de uma estratégia, que daqui a pouco o cara vai vir te propor, que a gente falou, que o cara tem que ser propositivo. É muito mais fácil de tu fazer a escolha certa. Sim. Muito mais fácil de tu, além de fazer a escolha certa, não cair nas mãos dos pilantras e picaretas, que a gente sabe que tem em todos os setores, e muito mais fácil de tu colher os resultados que foram propostos. Porque tu vai pelo menos cobrar aquilo que o cara tá te oferecendo de uma forma que tu tá sabendo como. Então, não, só um pouquinho, isso é possível, então eu vou te cobrar, então é isso. Então, cara, nessa cobrança, nessa metrificação, tu vai colher esses resultados. Não tem como. É 2 mais 2, quase isso, né? Só que as pessoas não entendem, acham que, pois é, mas é abstrativo, pois é, vou contratar o jornalista, vou contratar o marqueteiro, aí vai fazer umas campanhas, eu não sei se vai dar certo. Cara, hoje tu tem como saber se vai dar certo, tem ROI, tu tem, né, cara, quantidade de cliques, conversão de venda, tem uma série de métricas que tu pode, né, mas como é que eu sei que a minha assessoria de imprensa tá boa? Porra, olha a interação. Sim. Faz um post na tua rede social da tua entidade, vê quantas pessoas vão curtir, quantas pessoas vão comentar. É uma métrica, sim, né? Que as pessoas não dão bola, né? Não falta isso, eu acho, né? Que eu vejo, e não só nas entidades, falta em tudo, né? Falta as pessoas terem esse cuidado. Uma outra situação também que a comunicação interna também muitas vezes não é boa. E esse é um outro problema grave. O setor falar, outro falou, exatamente. O processo interno, exatamente, às vezes é falho. E aí impacta no atendimento externo. Com certeza. Aí realmente. Se tu começa desconexo de dentro para fora, lá fora nunca vai chegar afinado. A empresa tem que estar ajustada, né? Os profissionais falando a mesma língua. Na mesma língua. Né? Não adianta um prometer uma situação numa venda, no processo de venda, e outro lado disser que não dá. Entendeu? Então, são situações assim que vão batendo cabeça. Aí o setor X não fala com Y. Quer dizer, esse desenho da comunicação interna, treinamento da comunicação interna, acho que é até mais importante, propriamente, da fase 2, que é a comunicação externa. Eu fiz uma vez eu fiz um curso de marketing, e aí eu me lembro que tinha um professor que era aqueles bem vendedorzão, assim, e ele falou uma coisa que eu particularmente não concordava muito, que era assim, cara, vende, promete, vende, depois que faz a venda, corta o cordão umbilical e passa para o atendimento. Cara, não, né? Como tu vai fazer um negócio desses? Primeiro é o seguinte, tu tá realmente oferecendo o que a parte do atendimento pode cumprir, senão tu tá dando um tiro do pé no médio prazo da tua empresa. Não adianta só botar, claro, a não ser que a empresa realmente seja resiliente e ela tá voltada para essa venda, de botar o cara para dentro e depois customizar. Sim. Ok, mas aí é toda a empresa falando a mesma língua. Agora, o setor comercial só querendo a meta e bater e depois ver, cara, não. Uma situação dessa, por exemplo, a gente vê no serviço de telefonia, né? Cara, isso aí então, eu não queria falar, mas é isso aí. Cara, hoje eu tô num grau, assim, eu já me incomodei tanto com isso, cara. Exato. O cara chega, os caras ligaram assim pra mim, assim, cara, eu tô te fazendo um plano de graça, eu digo, eu não quero. Cara, e como é irritante. Não, eu não vou pagar nada, não, cara, não quero, valeu, deixa eu voltar. Como é irritante e como a gente vê o quão é ruim ser refém de um mercado fechado. Claro. Porque são somente aqueles players ali oferecendo a mesma bosta, né? Oferecendo a mesma bosta sempre, e tu só vai trocando, porque eu duvido que aqui todo mundo tenha a mesma operadora há muito tempo. Não, porque passa um tempo, tu te irrita e troca. Porque a outra te prometeu, aí tu trocou. Aí não cumpriu o que prometeu. Aí tu vai pra outra. É tudo muito parecido. Cara, parece que é o mesmo dono, né? Cara, isso é horrível, parece que é o mesmo dono. Não, e parece, comigo já aconteceu. Sem brincadeira. Me acharam, aí falaram comigo, a vendedora, não, porque eu falei, cara, beleza, eu vou contratar. Show, contratei. Na segunda semana eu tive um problema e eu tinha o telefone da vendedora. Liguei pra vendedora, digo, olha só, não tá rolando. Ai, senhora, eu me desliguei, agora não tô mais na operadora A. Mas eu tô na B, tem uma coisa pra te oferecer muito melhor. Eu digo, te larguei, tchau pra ti. Não, cara, pelo amor de Deus. Cara, não, é algo assim, sabe, tu fecha o negócio, quer dizer, o cara te oferece um plano, tu fecha,
e aí daqui a pouco vem setor de confirmação, quando vem instalar alguma coisa assim, pô, aí a história já é diferente. Mas é isso que prometeram. Tá, mas e aí, pra quem eu vou ligar, não tem aqui como. na tua... Aí a primeira coisa assim, mas me prometeram 400 mega. Ah, não, mas aqui na tua região região não não tá tem. habilitada. Porra, me ligaram dizendo que tinha recém sido habilitado na minha região os 400 mega. Por isso que eu contratei, cara. Cara, eu entrei numa situação hoje que eu digo, cara, foi um vídeo de graça, cara, deixa como tá, eu não quero mais me incomodar, cara. Sabe? Cara, saindo por baixo. Como é que tá aí? Cara, tô controlando o tempo aqui, a gente sempre extrapola o tempo, porque como eu te falei, cara, vai indo. Aí os caras começam a olhar de cara feia pra nós por causa do tempo. Enfim, Jair, pra te achar hoje, onde a galera te acha, pra te contratar, faça teu jabá aí. Faça teu jabá aí pras entidades, pros representados, pros representantes. Cara, e, como tu falou no começo, não é só isso que tu faz, né? Sim, Então, sim, exatamente. A gente atende no meu empresa. Faz o teu jabá aí. O meu site é jairfariajornalista.com.br. Minhas redes sociais também, Jair Faria Jornalista. Tá? Só no Twitter, que é Jair Faria Jorni 1. E a gente ali tá sempre postando alguns conteúdos. Perfeito. Mas no site ali tem todo o serviço que a gente presta, né? Todo leque de opções. Todo leque de opções aí que a gente faz na área da comunicação. E a gente tá à disposição aí de quem tá precisando de um jornalista. Show de bola. Um jornalista comercial / consultor. Cara, siga nessa luta aí. Siga nessa luta de digitalizar cada vez mais as entidades, mas ao mesmo tempo fazer entender que é uma gestão que precisa ser multifatorial e que precisa passar pela comunicação. Exatamente. A gente tem que quebrar isso não só no setor de entidades, mas isso como um todo a gente tem que fazer essa promoção. Nós que somos comunicadores, a gente tem que fazer essa promoção da comunicação como negócio, não só como entretenimento, como negócio. Como negócio, exatamente. Eu acho que a gente tem que trabalhar nesse caminho aí, tentar sensibilizar, convencer, seja empresas, entidades representativas, que a comunicação é fundamental, em especial seja profissionalizado. Cara, exatamente. Porque senão aí realmente... Quer ter do sobrinho do tio do meu amigo lá, o tio do... Quer ter uma comunicação assertiva e com resultado, cara, busca os profissionais. Exatamente. Busca um jornalista e especialista em assessoria de imprensa, busca uma produtora pica das galáxias, tipo a Fórmula, certo? Um bom publicitário, um bom... Jair, foi um prazer te conhecer. Cara, prazer te receber aqui. Vai voltar, óbvio, com certeza, porque a comunicação está sempre mudando, se reinventando, então a gente tem muitas pautas pela frente aí. Maurício, obrigado por nos receber na tua casa tá top, a gente quer vir cada vez mais. Também, né? É tua, tu que é o apresentador principal aí do A Fórmula Podcast, junto com a Fabiane, eu sou comentarista. E, Jair, tu tá careca de saber aí, né? Não podia faltar. Cara, a gente não fez nenhuma piada do setor que tu atende. Na próxima a gente vai fazer umas piadas aí, fica tranquilo. Por enquanto ficou só essa do Maurício aí. A piada era, tá careca de saber que a Fórmula aí é especialista em resultados digitais, a gente é muito forte com vídeo, né? Estamos inovando agora com esse estúdio para podcast, para entidade de classe, para empresários, né? A gente até, ano passado, tinha um projeto com o Jair aqui, a gente pensava em fazer o Resenha Grenal, era um programa de debates, né? Como ele falou ali, ele não tem... Engraçado já ele falar disso depois de ter falado que não foi para a área do jornalismo esportivo. Não, mas agora... Mas ele falou depois ali que não tem equilíbrio. Tudo bem. Mas ia ser engraçado, né? Não, mas agora... O máximo que aconteceria é ser expulso. Um amarelo e um vermelho, tchau. Você exaltou. Mas agora já tem essa mudança de tendência, o pessoal já tá se abrindo mais, então daqui a pouco eu acho que mais um louquinho não tem problema. Pô, é um projeto legal, hein? Me convidem. Bacana. Vamos bater papo. Seria interessante. O Vinícius é o Vini, ele quer participar de todos. Eu sou fominha. Tem o programa Líder de Sucesso, tem o apoio, ele quer participar do agora. Eu sou fominha. O Resenha Grenal, quer falar de tudo. Eu sou fominha. Um dia eu ainda compro a bola, boto debaixo do braço e eu, cara, vou pra todos os jogos com ela. Feito? Então, pessoal, valeu. Valeu, Jair, valeu, Maurício, valeu, Fórmula.